Olá! Está começando mais uma Entretantos, a nossa prosa das quintas-feiras. E como sempre, né, o look é da Vie Concórdia. Hoje completo, inclusive o sapatinho. E que você sabe aonde encontrar uma moda que faz a diferença. Ali na rua Helmut Arendt, no ladinho do Caetá. E hoje também nós temos uma Entretantos um pouco diferente. Estamos abrindo espaço para uma liderança que carrega na trajetória a essência da educação como missão. Recebo a vice-reitora da Universidade do Contestado, Solange Sprandel da Silva, advogada, mestre em ciência jurídica e uma das vozes que guiou e continua guiando a UNC pelos caminhos da inovação e do compromisso social. É com alegria e respeito que a educação merece que damos início a mais uma conversa da Entretantos, com a nossa tradicional pergunta. Solange, quem é você hoje? Quem sou eu? Boa tarde, é um prazer estar aqui compartilhando esse momento, principalmente pelo seleto público que ouve o seu programa. Obrigada. Isso é fundamental em qualquer trajetória profissional. E como sempre, você é destaque nessa área, né, Lu? Muito obrigada. Algumas décadas, assim como eu. Quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder, né? É verdade. Difícil. Mas Solange Sprandel da Silva é mãe, esposa, professora, advogada e, acima de tudo, encantada com a educação. Sem educação nada se processa, nada acontece, porque é justamente o ato de educar que consegue fazer com que as pessoas sejam mais críticas e consigam transformar o seu espaço. Exato. Porque o importante é você trabalhar no seu espaço para que a sua ação possa ser sentida localmente. Então, educação é tudo. Então, eu sou, na essência, educadora. E sempre que eu chego em algum local, eu primeiro me apresento como educadora e depois como advogada. Ah, sim. Por quê? Porque ser professora, ter a arte de educar, a arte de comandar a educação, significa justamente você romper as barreiras que você tem. Sou cidadã concordiense por título concedido pela Câmara de Vereadores de Concórdia, sou lagiana. E nesse momento eu estou completando alguns anos de vivência aqui em Concórdia desde 1984. Então Concórdia já é minha terra e é uma terra maravilhosa. Para quem viaja o estado de Santa Catarina com muita frequência, nós realmente somos um município de destaque em termos de organização, em termos de segurança, em termos de resultados econômicos, mas acima de tudo pela conjunção das pessoas que formam essa população. Verdade. Isso é o grande diferencial. Então é com orgulho que eu carrego Concórdia. E Concórdia, quem vem se apaixona. Exatamente. Então, é muito bom fazer parte desse grupo que envolve educação, comunicação e que envolve sociedade. Exatamente. E agora a gente vai ficar numa parte mais intimista sobre a Solange, tá? Ok. E depois nós vamos passar para uma parte mais profissional, que é falando da nossa querida UNC. Quais os desafios que movem você hoje na vida pessoal? Bem, na vida pessoal é o equilíbrio, né? Essa é uma meta, é você conseguir equilibrar a tua questão pessoal, a tua questão afetiva, a tua questão de dedicação à família, para que ela esteja em equilíbrio, porque em contrapartida eu consigo equilibrar o meu lado profissional, né? E esse equilíbrio, ele exige diuturnamente refazer alguns propósitos, porque nós não temos controle sobre tudo, né? O nosso controle, ele é passageiro. No momento nós temos o controle de uma situação, no determinado momento outro, ou acontece uma situação familiar, acontece uma questão de saúde, acontece um outro movimento e você precisa reequilibrar. Exatamente. E nesse momento da minha vida, nem tanto de um lado, nem tanto de outro. É justamente o equilíbrio. E esse é o meu grande desafio hoje. Equilibrar as partes essenciais da minha vida. Por quê? Porque com isso eu consigo resolver os problemas com maior tranquilidade. Com certeza.
E aí entra uma pergunta que eu gosto muito de fazer e meus entrevistados às vezes ficam meio assim. O que é ser feliz para você? Ser feliz. Bom, ser feliz é, no meu conceito, que foi passado pelo meu pai e pela minha mãe, é no sentido de você estar bem no momento que você se encontra em determinado lugar, em determinada fase da sua vida. É assumir exatamente aquele momento presente que você está tendo a oportunidade de viver. Isso para mim é ser feliz. Não é em termos de prosperidade financeira, mas é em termos de prosperidade enquanto pessoa. Né? É o teu emocional em equilíbrio com o teu físico, enfim, todas essas questões. Então, ser feliz para mim, por exemplo, é estar aqui hoje. Por que estar aqui hoje é felicidade? Porque é um reconhecimento de um meio de comunicação que, com certeza, muitas pessoas seguiam pelas informações que são prestadas pela TV Concórdia. Então, é um momento de felicidade. Eu fui reconhecida, eu fui convidada. Gente, isso é maravilhoso. Então, estou feliz neste momento. Então, felicidade para mim são momentos especiais. É o momento do almoço com a minha família, é o momento que eu estou lá assistindo, né, TV Concórdia com meu marido. São momentos assim que você se dedica aos teus netos, aos teus filhos, aos teus amigos, que são tão poucos, né, Lu? É verdade. São pouquíssimos. Então, esses nós temos que valorizar muito, porque eles acompanham a trajetória da vida da gente e quando a gente precisa, eles estão ali. Então, isso tudo para mim é uma conjugação de felicidade. E o verdadeiro amigo torce pela felicidade da gente. Pela felicidade. Pelas conquistas. E na hora que nem sempre só a vida é de conquistas, né? Exato. Ele tá ali. Para mim, amigo, amizade é isso. Exato. E não importa o tempo que passa, você se reencontra e você continua a mesma conversa, né? Isso é maravilhoso. Ainda dentro dessa prosa que estamos tendo e um recorte, e aí você já fez algumas colocações. E essa inspiração, de onde vem? Da educação. Da educação e do seu estilo de vida. Bom, meu estilo de vida é vinculado à minha origem alemã, né? É uma família tradicional, é uma família que sempre prezou por muitos valores, princípios, enfim, e que tem nessa base todas essas questões. E eu reproduzo isso com a minha família, com certeza. Então, essa é a inspiração inicial. A minha paixão pela educação, ela surgiu efetivamente quando eu fui convidada a ser professora aos 17 anos. Eu nunca havia lecionado e eu recebi um convite de uma professora minha, que num determinado momento da minha vida foi minha professora. Nossa, que interessante. E a partir dali, do momento que eu senti sala de aula, eu senti como sendo a minha contribuição para aquele grupo de jovens ou aquele grupo de adultos que estão ali buscando uma possibilidade de transformação. Então, e aí eu me apaixonei. Mas isso não impede que cada vez que eu entro em sala de aula, eu trema na base. Olha só. Porque cada grupo é único, cada pessoa que está naquele grupo é especial, não existem duas pessoas iguais e você precisa trabalhar com cada um desse ser tão importante. Então, isso tudo me leva a ser apaixonada pela educação. E depois, na sequência, pela gestão. Por quê? Porque para você fazer alguma coisa acontecer na educação, assim como em qualquer outro setor, não basta vontade política. Tem que ter vontade política. Tem que ter vontade política, mas tu tem que ter os meios, né? É como diria o recebedor do prêmio Nobel, o Amartya Sen, a liberdade substantiva e a liberdade instrumental. Eu preciso ter a liberdade substantiva, com certeza, porque ela é fundamental, mas eu preciso ter a instrumental. Então, na educação, eu preciso ter um corpo qualificado que realmente venha contribuir com o processo, mas eu preciso ter uma instituição que realmente tenha valores, princípios, que tenha estrutura, que tenha sustentabilidade financeira. Isso é muito importante. Porque não existe como você fazer gestão, não adianta só a intenção, você tem que ter os meios operacionais. É como a TV Concórdia. Exatamente. Né? É o conjunto, essa nova sede que está linda, é o resultado de um planejamento,
é o resultado de um desejo, de um propósito transformado agora com suporte instrumental. Exato. Então, isso é realmente um desafio e tanto na nossa vida. É verdade. E agora uma outra pergunta também que às vezes... Mas isso, será? Então, qual o valor do dinheiro para você, Solange? Dinheiro. Dinheiro é aquilo que é necessário. Quem disser que não é necessário, que não precisa, que não gosta, tem algum problema. É verdade. Certo? Por quê? Porque ele é necessário para que justamente nós possamos ter aquilo que nós merecemos, que é o conforto. Exato. E o conforto depende da concepção de cada um. Claro. Então, hoje, dinheiro é aquela parte que me dá a sustentabilidade para que eu possa realmente ter condições de ter uma vida tranquila, de ter uma vida digna. Exatamente. E poder fazer exatamente aquilo que eu mais amo, que é estar aí vinculado à minha profissão. E antes do intervalo, eu tenho uma pergunta que você, no início, muito bem já praticamente a respondeu, que é a sua visão de Concórdia. Mas agora, então, vamos fazer um recorte, a visão hoje de Concórdia. A visão hoje de Concórdia. Eu lembro que em 84, quando eu passei a residir em Concórdia, nós tínhamos um conjunto societário que naquele momento ditava, né, as regras e nós seguíamos e Concórdia estava muito bem. Porque Concórdia, desde a sua origem lá em 1916, né, quando Sim. surgiram os primeiros investimentos aqui pelas pessoas que desbravaram, ela já veio com foco empreendedor. É uma característica de Concórdia. Concórdia sempre foi empreendedora desde o primeiro momento. E ela nunca perdeu essa característica. Ela continuou empreendendo. Porque a população que aqui reside, eu estendo isso para o Alto Uruguai Catarinense, a nossa população, ela tem foco no trabalho, no desenvolvimento, na qualidade de vida. Então, a Concórdia continuou crescendo em termos de harmonia em todos esses setores. E é verdade, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sou, vim para Sadia e sempre li muito biografia, especialmente do seu Ativo, Sim, né? com certeza. Saber, né, onde você está. E ele foi um empreendedor, né? Mas ele já trouxe essa essência. Ele veio de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas ele estava em Joaçaba quando veio para cá. Exato. E então essa veia, digamos assim, do empreendedorismo é uma característica mesmo muito forte de Concórdia. E eu me permito aqui distinguir de outros municípios que eu conheço e que também durante 8 anos eu convivi. A diferença é uma diferença cultural também muito forte, Lu. A nossa cultura é muito tradicional. As pessoas dizem, não, porque nós evoluímos, mas nós não abrimos mãos de valores, alguns princípios, de princípios que são a base de Concórdia. Exatamente. E nós continuamos evoluindo. E nós evoluímos em todos esses sentidos, crescemos muito, né? E crescemos, mas quando eu digo muito, não é só em termos populacional, porque tem pessoas que julgam um município, uma cidade pelo número de habitantes. Não, você tem que julgar pelo equilíbrio do número de habitantes em relação a que aquela região tem como foco. Não adianta você ser uma capital de 500 mil habitantes para mais e você não ter um mínimo de condições de segurança, por exemplo. É verdade. Então, vamos ser equilibrados no tamanho, desenvolvidos em tudo aquilo que nos dá qualidade de vida. E essa é uma característica interessante, Lu, porque o que atrai os alunos de medicina para a Concórdia é qualidade de vida, segurança, que é observado pelos pais dos alunos, porque quem traz o acadêmico de medicina na idade que ele chega hoje com 17 anos, normalmente a idade corte de medicina, 17 anos, são muito jovens. Quando chega aqui a família, vem o avô que é médico, a avó que é médica, o pai que é médico, a mãe que é médica, traz o menino ou a menina, ele já fez uma pesquisa antes. Qual é o município que eu estou levando para o meu filho, que ele vai poder viver sozinho, sem ter a preocupação de uma grande capital.
Então, isso é louros para Concórdia. Exatamente. Né? Então, nós continuamos crescendo. E sempre de uma maneira distinta. Independente de quem esteja na gestão do município, cada um tem uma característica. Lógico. E é justamente no desenvolvimento que se vê que todos esses nuances de cada um dos prefeitos que passaram trouxe um tipo de crescimento, porque ele nunca vai ser equilibrado, Exatamente. né? Então, nós realmente, hoje continuamos sendo um município referência, um município destaque, temos uma excelente gestão, e é evidente, né? É excelente gestão, mas os problemas da vida da gente são diuturnos. Então, quando a gente termina de resolver surge outro. Isso é gestão. Isso é gestão. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Vamos tomar uma aguinha, mas fique aí, porque a gente já volta. Moda feminina e masculina. No centro de Concórdia, o endereço da moda. Então voltamos, estamos aqui, agora vamos falar um pouquinho da nossa universidade, a Universidade do Contestado. A UNC tem mais de 50 anos, né, doutora Solange? E como a senhora sintetiza o papel institucional da universidade nesse tempo e o impacto que ela segue exercendo em Concórdia e em toda a nossa região? Bem, a nossa universidade agora, dia 5, vai estar comemorando 55 anos. 55. A primeira fundação é de 1970, a Fundação de Canauinhas, uma fundação municipal. 71 é a Fundação Municipal de Mafra. E 76 a de Concórdia, a FEALC, e a de Curitibanos. Né? Então, nós temos todo esse movimento a partir desses municípios. Em 1990, essas faculdades se reuniram e fizeram uma proposta de ter uma única mantida. Aí veio a Universidade do Contestado. De 90 a 97, nós passamos por 6 comissões do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Educação, à época, para avaliar se nós tínhamos condições ou não de ser uma universidade. Aí, em 96, transferiram para o Conselho Estadual de Educação essa prerrogativa e depois de 1 ano de avaliação pelo Conselho Estadual, nós fomos autorizados a sermos Universidade do Contestado. Olha a trajetória. E a trajetória é assim, sabe, Lu? Aí, em 2002, mudou o Código Civil brasileiro. Como consequência, o Ministério Público, então, determinou a reunião ou a unificação aí das mantenedoras. Aí, na época, o Conselho Curador fez a opção e ficaram vinculados à Fundação Universitária de Mafra, né? Então, essa é a trajetória. Agora, qual é o impacto da universidade? O impacto da universidade é assim, nós fechamos esse ano 37 mil diplomados, né, na nossa região. O índice de empregabilidade por quem passa na Universidade do Contestado é de 95%. Pouquíssimas instituições conseguem. 95%. 95%. Então, é um número significativo. E onde que a gente faz a diferença? Eu sempre digo que a gente faz a diferença na região do Contestado. A época da Guerra do Contestado, nós estávamos vinculados ao Irani. Então, o nosso palco sempre foi chamado de Irani, mas a gente tinha uma partezinha aqui em Concórdia, porque, inclusive, um dos guerreiros do Contestado está aqui num cemitério localizado no Instituto Federal, aqui de Concórdia. Então, nós temos esse Fabrício das Neves, nós temos esses movimentos que fazem parte, então, dessa conjugação. E o impacto? O impacto, eu vou te dar um impacto prático em relação, por exemplo, à medicina. Em 97, nós trouxemos o primeiro curso de medicina para Mafra. Por que Mafra? Porque eu também fui muito indagada na época, por que não Concórdia? Porque um curso de medicina
precisa estar localizado num raio que você tenha controle da concorrência da área. Então, Mafra, pela sua localização, permitia isso. E apostamos. Respondi processo por denúncia de colegas de Mafra, do próprio UNC do curso de Direito. Ganhamos todos os processos. Em 2021, no último ano meu de gestão na universidade, eu ganhei na justiça o direito legítimo, né? Sim. Do nosso curso e principalmente da UNC. Sim. E o impacto, vou te dar um impacto no Hospital de Mafra. 2017, quando começamos o curso, o hospital tinha 4 UTIs. 4. Hoje nós estamos com 44 UTIs em Mafra. Não tínhamos nenhuma residência no hospital. Sim. Hoje nós temos 4 residências no hospital e somos referência na área cardiológica para toda a região do Planalto Norte. Que envolve da onde até onde? O Planalto Norte, ele envolve da região de São Bento a Porto União. É uma região muito grande, uma região carente, muito carente. O IDH deles é menor do que Concórdia e realmente fez a diferença, porque daí nós temos parceria com o Hospital de Canoinhas, então impactamos em Canoinhas, impactamos em Mafra. Depois, 2021, criamos o de Concórdia, depois o de Porto União e os impactos também já estão se movimentando. É na economia, é na área de saúde, e acima de tudo nas divisas que traz para o município, porque também dados estatísticos pelo número de formados de medicina de Mafra é de que 1/3 dos formados permanece na região. Olha só. Não retornam para a terra de origem. Então, realmente é um impacto significativo na saúde, né? Porque você tem que sempre pensar, sem saúde, sem educação e sem segurança, a gente não sobrevive. Nem sobrevive e não prospera. Não prospera. Então, você tem que equilibrar. E Concórdia, especificamente, a gente sempre teve uma trajetória maravilhosa na área de saúde, com o curso de enfermagem. Aí depois fisioterapia, farmácia, nutrição, enfim, uma série de cursos, né? Então nós tínhamos a expertise também em Concórdia. Tipo uma base, né? A base, porque o curso de medicina, ele tem a composição da área das especialidades, que é exclusivamente de médicos, mas tem uma parte que é multidisciplinar, porque nenhuma área de saúde sobrevive sem enfermeiro, sem o fisioterapeuta. Sim. Enfim, é a base. Então, e nós procuramos formar isso também no curso de medicina. A base, juntamente com as especialidades, é que compõem o grande grupo da área de saúde. Sim. Então, o impacto se dá em todas essas áreas efetivamente. Independente de ser curso de medicina ou não, uma universidade transforma a região. Olha. E a diferença, né, Lu? E assim, universidade, ela faz pesquisa e extensão. Isso. Esse é um diferencial quando você vai buscar uma instituição para o seu filho, pergunte se ela realmente faz pesquisa e se faz extensão, porque não existe medicina, direito, qualquer curso sem pesquisa. Exato. E ficando de novo no exemplo de saúde, tu imaginou se a saúde não tivesse evoluído por meio das pesquisas? Sim. Como nós estaríamos hoje? Exato. Tendo somente penicilina para tratar tudo? Então, a pesquisa é fundamental. E a Universidade do Contestado mantém a pesquisa com seus próprios recursos. Porque nós somos superavitários desde 2016. Então, nós temos um fundo de pesquisa e extensão, um fundo para as áreas de saúde, para que a gente possa equilibrar com a área de direito, com a área da educação, com a área de contábeis, administração e assim sucessivamente. Muito interessante. Às vezes não faz essa análise, até porque não é o mundo que a gente convive, né? Mas é por isso que é tão interessante essas prosas que a gente tem aqui na Entretantos. E como a vice-reitora, ela equilibra as demandas administrativas, políticas educacionais e o olhar humano necessário para conduzir uma instituição
Que é comunitária também a UNC, né? Nós somos uma instituição de vocação regional, né? E vou te dar um exemplo da vocação regional. 1976 foi quando foi criada a FEALC. Eu digo isso porque foi o único município que fez isso. No momento da criação, nós saímos com o apoio de todos os municípios. Nós temos atos de todas as câmaras municipais do Alto Uruguai catarinense apoiando a FEALC. Então, isso é uma característica de concórdia, parceria. Porque sem parceria a gente não vai para lugar nenhum. Verdade, exato. Certo? Então, é uma característica fundamental. E essas parcerias é o que nós buscamos dentro do processo. E dentro do próprio núcleo de educação, isso foi concretizado esse ano, né, na SIC. Isso. Nós estamos lá, enquanto instituições, pensando no desenvolvimento regional. Claro. Isso então, aí. Independente, eu sei que todo mundo é concorrente entre si, mas tem um foco maior que é o ganha-ganha. Exatamente. Se todos forem bem, se o município for bem, se o Alto Uruguai for bem, todos ganham. Mas eu não sei se exatamente eu consigo equilibrar tudo isso, tá? Eu costumo planejar tudo que eu faço, né? Eu planejo. Porque sem planejamento eu não consigo ter clareza de que ações são necessárias para atingir a meta. Então, a minha atividade de vice-reitora, ela é planejada nesse momento, visando os 6 campi. São 6 campi. 6 campi, mas principalmente a partir desse ano aqui, Concórdia, né? Porque eu tinha outros compromissos com Mafra, que eu tinha que terminar com Canoinhas, né? Então, a partir desse ano aqui, o meu foco é Concórdia. Por que Concórdia? Porque eu estou aqui, né? Eu fiquei muitos anos... Aliás, eu viajo muito, né? Exatamente. Então, é isso. Então, equilibrar tudo isso é um desafio diário. O notável é que a equipe da UNC é uma equipe enxuta, comprometida e muito eficiente. E são muitos longevos de tempo de casa? Em torno de 15 a 20 anos. Isso é muito importante também, né? 15 a 20 isso dá uma segurança, né? Dá. Todos têm o domínio da instituição. Então, se existe um equilíbrio entre todas essas funções, é em razão da equipe que nós temos. E o que mudou de forma mais profunda na universidade nos últimos tempos? Bom, eu penso que a mudança mais significativa, Lu, foi no momento que nós voltamos a ser superavitários. Né? 2014, quando eu assumi, nós tínhamos uma dívida de 56 milhões, não tínhamos crédito na praça. E confesso que se eu não fosse advogada, eu acho que eu teria ido para casa. Mas advogada é encrenqueiro por natureza, né? Então a gente segue. E que desafio, hein? Muito grande. E, além do que, uma coisa que também eu jamais esperaria vivenciar, porque eu nunca tinha vivenciado até então, o fato de uma mulher ter assumido a gestão. Parece coisa para mim tão distante, mas se concretizou de tal forma que o fato de uma mulher estar na gestão também criou uma barreira que eu tive que superar. Continua isso. Tá? Coisa. Então, assim, são coisas assim. E eu dizia pro Catarina, eu disse, meu Deus, eu não posso admitir que eu tô vivendo isso. Eu dizia pros meus filhos, né, principalmente. Olha o que a mãe tá passando. E ela me olhava, mas não pode, né, mãe? Eu disse, pode. Então, do meu ponto de vista hoje, foi nós termos conseguido dar a virada em 2016. Eu demorei 2 anos para dar a virada. 2016, fazermos esse movimento, nos tornarmos sustentáveis, superavitários, para que a gente pudesse ter a estrutura, né, a parte instrumental à disposição do acadêmico. Porque quando eu fui secretária de educação também, eu fiquei 10 anos, eu sempre dizia que o administrativo está a serviço do educacional. Quando numa instituição de ensino, numa secretaria de educação, você alterar essa ordem, você deixou de fazer a essência que é a educação. Então, esse foi o maior desafio da universidade nas 2 últimas décadas. Voltar a ser superavitária. E hoje está
Hoje continuamos em ascendência, né? O nosso índice de liquidez Sim. é um dos melhores do Brasil, né? A gente atingiu isso em 2021 e agora a gente continua. Então, realmente, essa questão da sustentabilidade foi a grande virada dos 2 últimos séculos. Dos últimos 2 séculos, duas décadas. 2 décadas. Enfim, e aí junto com isso veio o restante, né? Daí vieram a instalação de um programa de doutorado em desenvolvimento regional e mais 3 mestrados, né? Nós só tínhamos um mestrado em desenvolvimento regional, aí nós instalamos o de engenharia ambiental, sanitária e civil aqui em Concórdia, de administração, que agora também está sendo ofertado em Concórdia, o doutorado em desenvolvimento regional e o doutorado em administração. Esses são em Concórdia. Os 2 são administração e engenharia. E os demais são nos outros campi. Então, nós tínhamos um mestrado, que tinha começado em 2006 e nunca mais conseguiu. Por quê? Porque os stricto sensu, eles não dão lucro. O stricto sensu, a base é pesquisa. Sim. Então, você tem que ter condições de bancar isso tudo. Lógico. E aí, em 2020, nós aprovamos o último programa de doutorado, né? Porque nós somos obrigados a ter 4 mestrados e 2 doutorados. Atingimos a meta. E então foram as viradas significativas. Então, sustentabilidade, o stricto sensu completo e medicina foram os grandes movimentos dos últimos 20 anos da UNC. Muito bem, mas a gente fica encantado e também muito orgulhoso, né? De ter pessoas como a senhora fazendo esse trabalho tão espetacular e que só engrandece Concórdia e a nossa região, né? Isso que importa, né? Porque nós somos passageiros, né? Exatamente. Em qualquer situação que nós estejamos. Hoje eu estou, amanhã não estarei. Exatamente. Mas enquanto você estiver, nós precisamos... Tem que fazer, né? Você tem que fazer a diferença, né? Senão não se justifica estarmos aqui, né? Sim, o igual, né? Eu sempre digo que do 1 ao 10... é muito fácil de fazer porque alguém já inventou. Mas do 0 ao 1 é o grande desafio, né? E depois se manter no topo também, né? Depois que o avião tá lá em cima, você manter... Ele lá, olha. Né? E a senhora já falou, mas vamos só fazer mais um complemento. Como a UNC tem incorporado a inovação sem perder a essência? A inovação, ela tem várias características, né? Muitos concebem a inovação somente dentro da área tecnológica. Isso. A área tecnológica é uma ferramenta à disposição da inovação. Por quê? Porque a inovação se dá em todas as áreas. É lá no curso da educação, que é essencialmente humano, né? Não Sim, tem como ser diferente. É no curso de medicina, essencialmente humano. Então, nós temos a inovação, por exemplo, de forma concreta, estão nos nossos laboratórios. Sim. De ponta, né? Isso. Cada manequim, cada plataforma adquirida, ela já vem, nós estamos importando da Alemanha todos os nossos equipamentos, então eles já vêm de última geração. Então, a grande questão da inovação é a pesquisa. Sim. E a estrutura inovadora que nós temos em cada um dos cursos, né? Lembrando sempre que a inovação sempre vai partir do coordenador do curso e da equipe que está naquele curso, porque depende da concepção de cada um. Exatamente. E antes de irmos para o final, aí depois eu vou deixar um espaço para você colocar alguma coisa que não foi abordado, logicamente que não se consegue abordar tudo que essa UNC, que vai fazer 55 anos, faz por nós, todos. Mas eu gostaria de saber quais os projetos para os próximos 5, 10 anos é muito. Digamos 5 anos da UNC. Os nossos projetos, né? Os projetos são... Assim, o grande desafio, manter a qualidade na educação. Esse é um projeto ad eterno. Ad eterno, né? Porque qualidade é a essência do que se busca. E a qualidade é muito difícil de ser atingida. É muito fácil na teoria, né? Nós dizemos, não, temos qualidade. Sim. Mas lá na prática, ela é um desafio constante. Então, esse projeto é perene. Em termos, assim, efetivos, agora pensando aqui em Concórdia,
Concórdia, né? Nós estamos aí com o projeto de educação infantil. Olha. É um projeto diferenciado, porque nós não vamos... Vou dar um exemplo assim, bem simples. Nós não vamos trabalhar com apostilas. Nós vamos trabalhar na produção do que se vai usar junto com as crianças. Porque um adulto continua sendo criativo se ele teve uma infância criativa. E nós, enquanto educadores, precisamos superar a dependência que as crianças estão vindo, por exemplo, do uso mediático, né? Sim, do celular, telas, né? das telas. Como que você supera? Você vai, com certeza, conscientizar ela para o uso adequado daquilo, mas você precisa estimular ela a brincar muito. Isso. Ela precisa correr, porque faz bem para o desenvolvimento. Ela precisa ler, porque não tem como tu dominar a tecnologia se tu não souber ler e interpretar. Com certeza. Matemática, porque você jamais será um engenheiro de software se você não dominar a matemática. Jamais você não progride sem nós termos os números equilibrados, né, feitos. Então, é uma proposta diferenciada, somente 15 vagas, Lu. Olha que que novidade. 15 vagas. Por que 15? Porque nós precisamos estar perto da criança. 30 é difícil da gente atender, gente. É verdade. 30 é muito difícil. Então, no máximo é 15. Na sequência, também projeto já encaminhado, e eu tive o prazer de elaborar o projeto do Colégio Universitário Concórdia, que tem toda uma base de desenvolvimento de competências e habilidades desde o primeiro ano. Então, também um processo diferenciado, também com um número pequeno de alunos, para que a gente possa construir essa literatura com as crianças. E o que nos levou a essa construção desta proposta, que vai até o ensino médio, tá? Porque o ensino médio também estamos apostando dentro dessa proposta. As escolas dinamarquesas. Tá? Um exemplo assim, bem simples. Na educação, lá neva, né? Na educação infantil, as crianças têm a horinha do sono num carrinho expostos na varanda da creche. Porque eles vão aprender desde pequeno, o corpo deles vai aprender desde pequeno, a conviver com aquilo que é o mais radical que eles têm em relação ao clima. Que é a neve. Que é a neve. E aí eu lembro que uma das pessoas disse, meu Deus, coitadinhos, e rapidamente foram corrigidos. Não, a vida vai exigir que eles estejam preparados para cair, para se molhar, correr. Então, dentro dessa proposição, a gente está trazendo o colégio, né? É sem pressa, porque um projeto não se faz em meia hora. É um projeto pensado, planejado, e eu tive o privilégio de estar aí trabalhando nisso. E eu estou tendo o privilégio de dar essa informação. É verdade, né? Também. Então, a TV Concórdia, como sempre, inovando e tendo as oportunidades de trazer tantas novidades. Verdade. Doutora Solange, então, estamos encerrando o nosso bate-papo. Vamos ter outras oportunidades, eu espero. Se a senhora tem algumas considerações a fazer, fique à vontade. Obrigada. Rapidamente eu vou dizer que o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, o qual eu integro desde 2001, ótimo, tem feito um trabalho fantástico no âmbito dos municípios catarinenses e que também tem impactado em Concórdia, porque na conjugação junto com a CRE, os resultados da educação aqui de Concórdia têm evoluído constantemente. Então, é algo que eu preciso aqui reconhecer. Com certeza. E, no mais, agradecer a oportunidade, né, Lu? Porque, como eu disse inicialmente, eu fui privilegiada nessa tarde, estar aqui. Fazia muito tempo que nós não conversávamos, né? Sempre na corrida. E aí a gente não entra em alguns assuntos assim que você, inclusive, está no esquecimento de você mesmo. Exato, exatamente. Mas eu tenho certeza que a minha plateia fiel estará lá. Meu marido Catarina, minha filha Michele, minha filha Grace, meu filho Mateus, porque eles curtem com a mãe todos os bons momentos da vida. Que legal. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Então, ficamos por aqui.
Aguardo você nas quintas-feiras para nosso encontro e até mais. Tchau, tchau!